Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, iniciando aqui mais um vídeo para o canal. Hoje é segunda-feira, dia 30, e hoje eu vou estar contando para vocês o que aconteceu aí nessas últimas semanas, depois do meu vídeo de diário de gravidez, o que aconteceu aí. E se você gosta desse tipo de vídeo, clique aí no gostei para poder estar ajudando a gente. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente tem vídeo novo, então bora lá então. Então, meninas, eu vou começar ali do começo para vocês entenderem até hoje o que é que aconteceu aí, passo a passo. Então, eu fiz uma ultra no dia 10 e como estava de 4 semanas e 5 dias, não dava para ver ainda o embrião, nem a vesícula vitelina, então só dava para ver o saco gestacional. E no dia 10 que eu fiz essa ultra, eu não sei se vocês lembram no vídeo que eu falei que o saco gestacional estava de aspecto irregular. Olha como que ele estava. Ele não estava assim do formato que ele tem que estar, ele estava de um aspecto diferente. Então, ela colocou aqui gestação tópica inicial para aproximadamente 4 a 5 semanas. Essa eu fiz no dia 10. Aí eu fiquei de fazer outra, dali 14 dias, que seria no dia 24. Que seria na terça-feira da próxima, passando uma na outra semana. Aí o que acontece? No dia 23, um dia antes da outra, na parte da tarde, eu tive um sangramento de sangue vivo. E eu fiquei assim assustada. Eu não tava tendo dor, mas eu tive o sangramento. Ele foi assim um sangramento isolado, ele não foi contínuo. Eu fiz o xixi, não saiu no xixi, mas transferiu no papel. E eu fiquei bastante assustada. Aí eu peguei, liguei no posto, conversei com a enfermeira. Ela falou, olha, vem aqui pegar um encaminhamento, né, pra você poder ir pro hospital. Então eu chamei o Uber, não fui dirigindo, que se precisasse de uma ambulância, eu não ia deixar o carro lá na rua, né, na frente do posto. Eu ia então de ambulância. Aí chamei o Uber, fui pro posto. Chegando no posto, enquanto ela tava fazendo o papel do encaminhamento, eu tive uma queda de pressão. Deu 7/8 e a minha pressão tava subindo e não baixando, ela tava subindo. 14, 15, 16 e ela deu uma queda 7/8. E aí ela chamou o SAMU veio, me pegou lá no posto, na unidade de saúde e me levou pro hospital, pro pronto-socorro. Aqui é o Hospital HU de Londrina. É o hospital universitário. Então, eu fui pra lá e lá no atendimento, o médico residente que me atendeu, ele falou assim que como era um foco de sangramento isolado, não era contínuo como a menstruação, eles não fazem o procedimento de ultrassom. Só se você já chegar lá derramando sangue, aí sim. Mas se não, se for esses focos isolados, eles não fazem. E também para variar, o aparelho estava quebrado de ultrassom. Aí ele falou que ele ia me dar um encaminhamento para mim fazer em outro lugar, para mim ver como que tava. Mas naquele exame que ele coloca o bico assim, aquele bico, e abre para poder ver lá dentro com aquela luz assim, ele falou que o colo do útero estava fechado, mas porém que eu estava tendo uma perda de muco. Esse muco é o que mantém o colo do útero fechado. E se ele fica lá dentro e ele estava saindo para fora aos poucos, quer dizer que o útero estava abrindo. Então, eu falei, não precisa então passar para mim fazer um encaminhamento para uma ultra, que eu já tenho um retorno de uma ultra amanhã. Ele falou, tudo bem então. Você vai pra casa, eu não vou te passar nenhum medicamento e você primeiro faz essa ultra pra ver como que tá bom? Falei, tá bom. Aí tá, vim pra casa. No outro dia, que era o dia da ultra, fui na ultra, fiz, que foi no dia 24, na terça-feira. E quando eu fui a primeira vez, a enfermeira, eu levei pra enfermeira ver a ultra e ela pediu que eu fizesse um pouco de repouso. Não aquele repouso absoluto, mas um pouco de repouso, porque eu não estava tomando medicamento para nada, só o sulfato ferroso e o ácido fólico. Mas pro aspecto irregular do saco gestacional, eu não estava tomando nada. Então ela falou, faz um pouco de repouso, que isso ajuda bastante. Porém que ajudou sim.
Ó, porque ele já estava do formato regular na última ultrassom. Só que o que acontece? Com 6 semanas e 4 dias, já era para o embrião ter aparecido, ou pelo menos a vesícula vitelina. E aqui ela ainda colocou em negrito, embrião e vesícula vitelina não visualizados. E gestação inviável, provavelmente anembrionada. Então, e eu já tava tendo um pouquinho mais de sangramento. Então, meninas, o que eu vou falar? Quando vocês tiverem um sangramento, vão. Se não tiver como vocês fazer no hospital público, paguem uma ultra para poder vocês verem como que tá certinho. Porque eles falam que um pouco de sangue é normal, sair um pouco e tudo mais. Mas, meninas, eu tive 2 gestações. Talvez sempre uma é diferente da outra, mas eu não passei por nada disso. E parece uma coisa assim de sentimento mesmo de mãe. A partir do dia que eu fiz o exame de sangue, depois de 1 semana, eu levantei num domingo e falei pro meu marido. Eu chamo ele de neném. Falei assim, neném, eu tô com um sentimento assim, uma sensação estranha. E ele falou assim, que sensação estranha? Você tá sentindo alguma coisa? Eu falei assim, não, ao contrário, eu não tô sentindo nada. Ele, como assim não tá sentindo nada? Eu falei assim, sabe aquela sensação que parece que você não está grávida? Era essa sensação que eu tinha. Eu não sentia que eu tava grávida, não sei. E aí ele falou assim, bobagem da sua cabeça, é porque você tá preocupada, porque você não fez a outra. Até então eu não tinha feito nem a primeira ultra ainda. Eu falei, não sei, mas é que tá muito diferente das outras e eu não sei, tá estranho. Aí eu falei, tem alguma coisa errada. Com 1 semana depois que eu fiz o exame de sangue, o beta-HCG, que deu positivo. Aí ele falou, não, esquece, isso daí não é coisa da sua cabeça. Aí quando eu fiz essa ultra, que ela me diagnosticou com uma gravidez anembrionada, para quem não sabe o que é quando a gestação não vai para frente, ela não evolui. O que acontece? Isso é uma deficiência cromossômica. O que é isso? É quando houve sim a fecundação, né? Houve a implantação, mas o próprio organismo entende que aquela gravidez não é viável. Por quê? Porque ela tem algum tipo de problema, não é um espermatozoide ou um óvulo saudável, que é onde a criança pode nascer com alguma síndrome, alguma paralisia, alguma coisa especial, né? Então, ele mesmo interrompe a gravidez. O próprio organismo mesmo, ele entende que tem que interromper. Então, não é assim o caso de que não deu certo por causa de alguma coisa. É por deficiência cromossômica mesmo. É quando algum óvulo ou espermatozoide não é saudável, então a gravidez não evolui, ela não vai pra frente. Isso aí acontece até nas 12 primeiras semanas da gravidez, né? Até o 3º mês. Então, isso é uma coisa normal. Eu não conhecia essa gravidez anembrionada, mas eu passei a entender melhor, fui pesquisar, perguntei pro médico, tudo. Ele me explicou. E na hora, assim, gente, o mundo da gente cai, né? Porque é um baque. Mas hoje eu já tô melhor, psicológico já tá melhor já, pra mim poder falar. Porque eu imagino assim, claro que pros filhos a gente faz qualquer coisa ao nosso alcance e até às vezes que não está ao nosso alcance, a gente é capaz de fazer isso. Mas eu fiquei pensando assim, será que se essa criança viesse com alguma especial, que ela fosse especial e ela precisasse de uma alimentação especial para ela, precisasse de tratamentos, precisasse de exames, aparelhos em casa, precisasse aí de vários cuidados, 24 horas por dia, eu trabalho fora para ajudar meu marido em casa, será que eu conseguiria fazer tudo
o que ela precisasse. Claro que eu ia fazer o que eu pudesse, mas será que eu ia conseguir isso? Até o médico falou pra mim. Às vezes acontece isso, não é porque eu não quero ou não queria que nascesse assim, mas isso daí é uma coisa assim, gente, que é muito delicado, pra gente poder estar cuidando de uma criança assim. Isso daí é pra vida toda, né? E eu fiquei pensando, meu Deus, se não foi de acontecer mesmo, é porque não era pra ser mesmo, para o corpo da gente entender que aquilo não é uma gravidez viável para vir. Nossa, o corpo da gente é uma máquina. Eu fiquei pasma, porque eu não sabia que o corpo identificava isso, o próprio organismo da gente identificava alguma deficiência cromossômica. Falei, nossa, tá parecendo uma máquina avançada. Eu entendi, e se não foi pra ser agora, eu aceitei melhor. Tentar mais pra frente, né? Tentar ir de novo. Falar agora também do aborto. Eu optei por ter o aborto em casa, devido a ela dizer que era pequeno, né? E não ia ser assim uma coisa tão difícil em casa. Eu imaginei assim, gente, que ia ser como uma menstruação, e o aborto espontâneo ia ser como uma menstruação e que eu poderia sentir um pouco de cólica, mas nada assim tão demais. Gente, eu acho assim que pra gente poder ter isso em casa, passar por esse procedimento em casa, eu acho que o médico profissional ali, ele poderia estar orientando as mães, tá? Porque a gente passa por isso em casa sem nenhuma orientação, sem nem saber como que é, né? Porque eu nunca tinha passado por um aborto, ainda mais em casa, espontâneo. Então eu fiquei totalmente perdida, não sabia o que era. O que acontece? Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu e o que eu senti. Meninas, é por isso que no posto eles só fazem 3 ultrassonografias, que eu até falei no vídeo anterior, que é com 12, com 20 a 22 e 30 a 32 semanas. Mas se eu não tivesse feito essa ultra particular, eu não estaria por dentro do que estava acontecendo comigo, tá? Eu só ia saber o dia que eu tivesse o aborto espontâneo em casa, e eu não ia nem ficar sabendo por que aconteceu aquilo, e nem o que ocasionou, e nem como que chegou a esse ponto. Então, eu acho que foi um erro, porque muitas vezes também acontece dessas gravidez ectópicas, que elas geram ali, começam a gerar ali nas trompas. Então eu acho que deveria sim fazer a outra, porque assim você já estava ciente do que estava acontecendo ali dentro, ali tudo certo, porque o único jeito de ver lá dentro é fazendo a outra. E se eu não tivesse feito essa outra, eu não estaria sabendo o que ia acontecer. E em casa eu ia ficar totalmente assustada, sem saber o que fazer. E meninas, realmente, eu fiquei em casa sem orientação e sem instrução nenhuma do que e como ia ser, mas eu vou contar pra vocês aqui. Se você já teve um trabalho de parto normal, esse vai ser o seu aborto espontâneo em casa, tá? Você vai sentir contração, você vai estar dilatando o útero do mesmo jeito que você faz no parto normal, tá? E dói muito. Muito mesmo. E você não pode tomar remédio para poder passar e aliviar a dor. Por quê? Porque quando você vai lá ter o seu bebê parto normal, você tem que sentir a contração, porque é o momento de você fazer força para poder ajudar o bebê a nascer, certo? E se você toma um medicamento onde você não sente a dor, você não sente o momento que você tem que ajudar para fazer a força para poder ajudar o bebê a sair. A mesma coisa acontece no aborto espontâneo em casa, tá, meninas? É a mesma coisa do procedimento do parto normal, tá? A única coisa que acontece é que você tá em casa. Então não vai ter ali, antes das 12 semanas, né, que acontece o aborto espontâneo aí em casa, que você pode optar por ter em casa. Meninas, dói muito,
Você sente aquela dor nas costas e ela vem pro pé da sua barriga e ela fica dura e é o momento onde você tem que fazer força porque os coágulos de sangue que tá lá dentro, que vai saindo, na hora que você faz força é que ele sai e ele vai saindo aos poucos. Desculpe a maneira de eu falar assim, mas é o que realmente aconteceu. E isso começou umas 3 horas da tarde da quarta-feira do dia 25. Aí eu até tava sentindo aquelas cólicas um pouquinho mais assim apertadas do que na hora do almoço, né? Que tava assim mais fraquinha, mas a partir das 3 horas elas começaram a ficar mais intensas. E às 6 horas, depois que eu busquei as minhas crianças na escola, aí ela começou a ficar mais forte e começou assim mais contínua, um intervalo assim mais curto uma da outra. Assim como funciona o parto normal. Você vai sentir as contrações, quanto mais próxima uma da outra, mais próximo tá ali do bebê nascer. Então acontece do mesmo jeito, tá? E eu vou dizer bem a verdade pra vocês. Quando chegou assim, meu marido chegou do trabalho, já era quase meia-noite. Nossa, eu não conseguia ficar sentada, eu não conseguia ficar deitada, eu não conseguia ficar de lado, nem de barriga pra cima, nem sentada no vaso, nem debaixo do chuveiro. Eu me agachava, eu me ajoelhava, eu levantava. Meninas, é a mesma coisa de um parto normal, tá? Se você já teve parto normal, você já sabe do que eu tô falando. Então, o aborto espontâneo vai acontecer do mesmo jeito, tá? Deixa eu falar também uma outra coisa. Quando deu 3 horas da manhã, eu liguei no pronto-socorro e para perguntar, né, certinho com alguma médica, ter alguma orientação, e eu falei para ela que eu estava sentindo muita dor, porém que eu não tinha visto sair nada assim de maior, só coágulos pequenos, tamanhos pequenos. Mas ela falou assim que aproximadamente de 6 semanas e meia, mais ou menos, a placenta ela já estaria do tamanho de um ovo de galinha. Então, eu falei, não saiu nada desse tamanho. Saíram só pedacinhos pequenos, que é as paredes do endométrio, né, que vai descamando ali e vai saindo. E ela falou, não, mas como assim? Eu falei, não, eu tô sentindo dor, porém que quando eu faço força só pinga sangue, não cai mais nada. Nem os coágulos não estavam caindo mais às 3 horas da manhã. Meninas, eu já tava ficando passada já de tanto sentir dor e não tava saindo, porque a partir do momento que a placenta sai, então a dor acaba. E a minha dor não tinha passado, então a placenta não tinha saído. Aí ela pediu que eu fosse pra lá. E eu fui aqui pro hospital evangélico, pro pronto-socorro dele. E chegando lá, ela falou, aquele mesmo exame que eu fiz no outro hospital, no pronto-socorro, que é aquele que abre assim, aquele bico. Ela falou que o meu útero ainda estava meio aberto, não estava totalmente aberto. E a placenta, junto com o saco gestacional, estava tampando a passagem dos coágulos. Por isso que eu sentia dor e não saía nada, porque ele tampou, simplesmente tampou e não saía mais nada. E da minha primeira filha, eu fui para ter parto normal. Só que eu não tive dilatação. Das 5h30 da manhã até as 10 horas da noite, eu tive 1 centímetro de dilatação com o soro aquele soro eu esqueci o nome dele agora. Não vou me recordar agora do nome dele. Mas é para induzir o parto. E meninas, eu sentia muita dor, porém eu não tinha dilatação. Então resolveram fazer o parto cesárea. E do meu filho, como eu não tive dilatação da primeira, o segundo também não foi parto normal, foi cesárea, porque já estava escrito já no meu cartão que a probabilidade do parto seria cesárea, não seria parto normal, devido a eu não ter dilatação. Então, na hora ali do aborto espontâneo, eu também não estava tendo dilatação. E isso pra mim, nossa, foi
Meu Deus do céu, foi crucial, porque, meninas, eu senti muita dor mesmo, tá? Eu não tô falando de dor de cólica menstrual, não, tá? É umas dor umas 5, 6 vezes mais do que a cólica menstrual, tá? Só pra vocês captar mais ou menos, entender da dor que eu tô falando. E aí, meninas, o que ela fez? Ela falou assim que ela ia me ajudar com uma pinça. Então, eu não fiz a curetagem, tá? Ela simplesmente, ela pegava uma pinça e ela vinha puxando devagarzinho pra não rasgar os pedaços, né? E vinha. Quando ela tirou a placenta com o saquinho gestacional, que o saquinho gestacional, gente, era mais ou menos desse tamanho assim, ó. Era 1 centímetro. Então, ele era muito pequenininho mesmo. E a placenta... Então, meninas, e a placenta era mais ou menos do tamanho de um ovo, mais ou menos. E assim que ela tirou a placenta, aí parece que destampou e pô, saiu tudo pra fora. O que tinha que sair ali, já saiu tudo. Porque ele tava tampando a passagem, porque o meu útero não abriu pra poder sair. Ele tava preso na boca ali, o saco gestacional com a placenta. Então, é por isso que eu tava sentindo muita dor e não estava saindo nada. Só pingava sangue, mas não saía mais coágulo, não saía mais nada. E era uma dor assim que ela vinha em questão de segundos, sabe? De 2 em 2 segundos, 3 em 3 segundos. Meninas, é demais. Nossa, é demais mesmo. Se você tá pensando em fazer isso em casa, vocês já fiquem ciente do que é que vai acontecer, tá? E não pode estar tomando um medicamento, tá bom? Pra poder passar a dor. Nem cólica, nem nada, tá? Porque a cólica é pra você saber a hora de fazer a força pra poder você tá eliminando os coágulos, tá bom? Que mais que eu ia falar? Então, meninas, aí o que acontece? Eu fiquei lá em observação e eu posei lá no hospital. No outro dia, às 9 da manhã, eu recebi alta. Conversei com a outra médica que trocou o plantão. Depois que parasse o sangramento, ela pediu que eu fosse no posto e que eu pedisse uma ultra, pra ver se já tava tudo limpinho, se já tava tudo normal. E ela falou que se eu tivesse cólica, eu podia tomar Buscopan e que o sangramento ainda ia continuar ainda por mais ou menos umas 2 semanas e era pra mim ficar de repouso um pouco. E se eu tivesse febre, aí era pra mim voltar no pronto-socorro de novo, porque daí é porque ficou algum coágulo lá dentro, algum pedaço, algum resto lá dentro e não pode, por causa que pode dar alguma infecção. Então, por isso que daí a gente sente febre. E eu não tive nada até agora. E não estou sentindo assim, sinto assim um pouco de dor. No me abaixar, levantar, assim, movimento brusco. Mas fora isso, eu não tô sentindo mais nada, já tá normalizando. Hoje eu já voltei a trabalhar, mas voltei a trabalhar assim mais leve, né? Pediu pra mim não fazer muito esforço, não andar muito no sol quente, uns cuidadozinhos básicos, né? E repetir essa outra pra poder ver se tá tudo certo, se já voltou o tamanho normal útero, se as coisas já estão tudo bem lá dentro e pra ver se já limpou tudo. Então era isso, meninas, que eu queria falar pra vocês, que então eu tive o aborto em casa. Agora eu vou parar agora, né, os diários e vou voltar aos meus vídeos normais, mas se acontecer aí, né, agora nós queremos, né, vamos planejar aí agora uma nova gravidez. E ela falou assim, meninas, que não tem nenhuma contraindicação de esperar esses 30 dias, né? Só pra recuperar aí, pra voltar tudo no lugar certinho. E se eu quiser já tentar, já no meu próximo ciclo, eu já posso tentar já, se eu quiser. Que não tem nada de anormalidade. Ela só pediu que eu continuasse tomando o ácido fólico, tá? Que se eu for mesmo querer engravidar, que eu continuasse tomando ele. Aí eu falei que eu ainda tinha em casa, né? Então ela falou, continua tomando todos os dias de manhã. E depois de que passar esses 30 dias, aí no seu próximo ciclo você já pode começar as tentativas aí. E qualquer coisa, qualquer novidade, eu venho avisando pra vocês. Mas vamos continuar com os outros vídeos normais aí, tá? Pra vocês esclarecer o que aconteceu. Mas eu estou bem, tá? Agora já passou uns dias, né? Que foi na quarta-feira. Hoje já é segunda.
Então eu já tô bem mais calma, já tô bem mais zen. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês deixem aqui nos comentários, tá? Que eu respondo vocês. Se você gostou, clique aí no gostei. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Toda semana a gente tem vídeo novo. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!